Olá, hoje nós vamos ter mais um debate aqui na Tela Viva. Dessa vez nós vamos discutir um pouquinho o que aconteceu no 9º Congresso Brasileiro de Cinema e Audiovisual, o antigo CBC, que virou CBCA desde a 8ª edição. Ele é um importante instrumento nesse debate do mercado e das políticas públicas do setor audiovisual. Seus encontros tiveram um papel muito importante na criação nas melhorias das leis de incentivos e na própria criação da Ancine. Nesse ano, na 9ª edição, nós vamos levantar o que foi abordado e os seus principais pontos. Eu sou Fernando Lauter-Jung, editor da Tela Viva. Aqui comigo está a Mariana Toledo, repórter da Tela Viva. E nós recebemos aqui a Marília Nicari, diretora do FAM, presidente da Panvision e produtora cultural. O André Klotzel, diretor e produtor de cinema. O Roger Madruga, produtor de cinema, diretor da APBA-CO e diretor-presidente do 9º CBCA. E o Jorge Peregrino, diretor do CICAV e membro do Conselho da Academia Brasileira de Cinema. Mari, vamos começar com as perguntas aqui para eles? Legal, obrigada, Fernando. Bom dia, pessoal. Obrigada aí pela participação de vocês. Bom, eu vou direcionar as perguntas, mas quem quiser complementar, se manifestar, é só sinalizar aqui para mim que eu passo a palavra. Tá bom? Vamos lá, então. A 9ª edição do Congresso Brasileiro do Cinema e Audiovisual, que aconteceu agora nesse mês de dezembro, encerrou com uma carta aberta que pede a valorização e o fortalecimento da indústria audiovisual brasileira independente, o que passa por diversas questões, claro, mas uma das mais latentes no momento é a regulação do streaming. Embora projetos de lei relacionados ao tema tramitem no Congresso Nacional desde 2017, as entidades que participaram do CBCA afirmam que elas não contemplam vários pontos imprescindíveis para uma regulação que proteja, de fato, a indústria brasileira. Então, vou começar pelo André, perguntando quais são os pontos que vocês consideram essenciais nessa regulação. Olha, Mariana, primeiro, bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui. Na verdade, são vários pontos que a gente pode detalhar depois, mas eu acho que o essencial é o seguinte: quando nós pensamos qual tema dirigir esse CBCA, nós decidimos que o streaming, coisa que está no primeiro plano, é o que deveria ser privilegiado. Mas nisso, na verdade, eu entendo que nós abarcamos toda a cadeia audiovisual, porque o streaming está baseado, fundamentalmente, em dois aspectos. Um, que é a presença do audiovisual, a garantia da presença do audiovisual brasileiro nas telas. E o segundo princípio é o financiamento através de subvenção à atividade audiovisual. Agora, isso se aplica também ao cinema em salas. Isso aplica também à TV por assinatura, porque isso é um princípio válido para todos os segmentos, e não só para todos os segmentos. Isso é um princípio válido mundialmente. Nas Américas, esse princípio de subvenção ao cinema e de garantia da presença do cinema nacional nas telas, nas 3 Américas é garantido, é utilizado dessa forma. Na Europa, esse mesmo sistema é adotado em todos os países. Em alguns países da África, mais do norte da África, na África do Sul, é adotado esse sistema. Na Ásia, com exceção da China e da Índia, que são metade da população mundial, que é outra situação, os outros países adotam. E na Oceania, quer dizer, no mundo inteiro se adota isso porque se convencionou que a indústria audiovisual ela não entra como indústria, ela entra como cultura. Ela não é taxada como uma indústria automobilística, como uma indústria de alimentos, enfim, todas as indústrias, de vestuário, enfim. Então, diante dessa não taxação, existe essa reserva de espaço de conteúdo nacional e a subvenção. A reserva e a subvenção não são admitidos em outras atividades econômicas. Por exemplo, o Brasil questiona a subvenção ao algodão dos Estados Unidos, ou subvencionam a indústria aeronáutica, sabe, a Bombardier, a Embraer, são questionados se derem subvenção. Reserva de mercado também não é praticado. Mas existe a exceção para o audiovisual e que está baseado nesses 2 pilares. E o VOD é isso. Então, ao discutir o VOD, na verdade, nós estamos discutindo todo esse arcabouço, ao garantir
a cota de tela, a presença, a visualização do audiovisual brasileiro, subvenção, nós estamos garantindo de tudo. Tanto é que, só essa semana, nós tivemos a renovação da cota de tela de cinema e da TV paga, que eram justamente os pilares fundamentais nessa questão. Eu já falei muito, vou deixar os outros responderem mais detalhadamente, para não monopolizar o espaço aqui. Mas eu acho que esse fundamento, para no meu entender, é essencial. As pessoas precisam entender que essa questão de... Dentro do capitalismo, o audiovisual só sobrevive dessa forma. Só sobrevive com esses princípios mantidos claramente. É um preceito internacional, mundial. A gente vai voltar ainda nesse ponto da cota de tela mais para frente, mas agora eu queria passar a palavra para a Marília. Em todo esse tempo de debate sobre a regulação do streaming, as plataformas, que são em sua maioria estrangeiras, têm produzido muito conteúdo no Brasil, né, com criação e talentos brasileiros, mas esses investimentos não têm se traduzido em patrimônio para as produtoras brasileiras independentes. Então, como que você acha que uma abertura maior para uma coprodução de fato, para a criação de produtos genuinamente brasileiros, contribuiria para o negócio do audiovisual no Brasil nesses últimos anos todos? Bom, como a gente discutiu no Congresso, né, são produções feitas aqui com talentos brasileiros, mas não são produções brasileiras que não necessariamente contam até mesmo as nossas histórias, né? Dentro da academia já se discute há bastante tempo a streamilização da forma como a plataformização das histórias. Aquela história poderia acontecer em diversos lugares e aconteceu nesse cenário, porque existiu aqui uma busca por um mercado ou uma complementação de lei, até a própria forma como estava a lei antes permitiria o uso, né, de verbas de incentivo, de isenção para fazer produções das plataformas. Então, quando a gente discute a forma de produzir cinema nacional, produzir audiovisual nacional, nós estamos falando desse capital intelectual se manter aqui, mas também estamos falando da nossa propagação cultural, identitária, e aí está tendo a campanha, né, do Brasil, com soberania nacional, exatamente, falando de como nós temos que manter-nos nos ressaltando enquanto identidade cultural e enquanto patrimônio cultural. Quando o direito autoral se mantém, né, o direito patrimonial se mantém também no país, significa que esse produto ele vai continuar gerando riquezas por mais gerações, ele vai continuar gerando riquezas por mais do que uma janela, do que um momento, né, de exposição. O que é muito importante para todos os profissionais do audiovisual, porque você mantém ali uma base em que você deixa de sobreviver para fazer uma edição, fazer um produto, e você consegue criar ali sua rede, criar ali sua base de trabalho e, sim, remunerar melhor assim, os profissionais. Então, quando a gente está falando tanto das discussões, né, que foi o mote central, VOD, como bem colocou o André, a gente está falando, na verdade, de todo um ciclo do audiovisual, que não é só de agora, né, que vai perdurar para o futuro, de quando essas riquezas, né, essa economia retornam para o próprio país, ao invés de esvaziar os cofres do país. E nós estamos falando, inclusive, de riquezas do passado, porque uma das preocupações, principalmente, que vem junto das instituições que trabalham pelo direito autoral, direito do roteirista, direitos dos atores, eles falam sobre esses contratos abusivos que vêm tanto das plataformas como de grandes estúdios, em que você abre mão dos seus direitos de imagem, dos seus direitos, né, de receber uma remuneração, uma exploração futura, inclusive de produtos em espaços ainda não inventados. Então, quem assinou um contrato há 10 anos atrás, 20 anos atrás, não recebe pelo streaming, né? E isso também se reverbera no futuro. A gente está falando aí de exibições em realidade virtual, estamos falando em outros lugares, né? Então, a gente está dizendo que mesmo aquilo que a gente já produziu, a gente vai deixar de receber, e aquilo que a gente viria a produzir não seria mais nosso. Então, por isso,
estamos totalmente de acordo aqui, né, como já colocou o André, de que foi vital, está sendo vital esse momento, e ele tange todas as outras preocupações para que todos possam continuar aí com a identidade cultural e com o produto da indústria audiovisual. Sim, e como o André pontuou, é uma questão... Ai, desculpa, Fernanda, você está falando, mas está no mudo. Desculpa, eu queria só fazer um complemento. Claro, Claro. Toda essa argumentação que a Marília pôs, não há dúvida sobre ela, mas eu queria que vocês fizessem, de repente, um pequeno balanço do que significaram essas plataformas naquele momento que a gente teve uma queda muito grande de recursos e de janelas por conta do governo anterior e por conta da pandemia. Né, o que teria acontecido sem por mais que o modelo não fosse o ideal para nós, em que momento a gente estaria do audiovisual hoje, sem as plataformas? A gente teria novas janelas nossas. A gente teria janelas nacionais, como a gente já teve, né? A gente tem canais nacionais que... Teriam surgido plataformas brasileiras para ocupar esse espaço? Não, a gente está aqui pensando, né, no si, mas a minha aposta do passado seria essa, vai. Deixa eu comentar um pouco, Fernando, isso daí. O que está falando é o seguinte, com o fechamento das fontes de financiamento que houve no governo anterior, coincidiu com o quê? Coincidiu com a entrada das plataformas de maneira mais pesada no modelo de produção de originais, aonde o que a Marília falou tem toda a razão. Você não tinha propriedade, mas, ao mesmo tempo, tá certo? A gente tem que reconhecer o seguinte, as plataformas, quando entraram, mesmo não sendo o modelo ideal, elas deram condições de muitas das produtoras subsistirem durante os 2 anos ou 3 anos de trevas que a gente teve. Eu acho que agora o debate foi para uma outra posição. Como o André falou, a renovação da cota de tela de cinema, a renovação da cota de tela de TV paga, tá certo? Elas já vieram um pouco atrasadas, eu estou dizendo. A regulamentação do VOD, né, eu acho que a gente tem que pensar um pouco para frente. A regulamentação do VOD, ela vai prever, inclusive, a questão da propriedade intelectual e patrimonial das obras brasileiras. Isso daí que é fundamental. A gente tem um tripé hoje que é composto das cotas de tela, em qualquer plataforma que exista, tá certo? A da propriedade intelectual, porque é o único ativo que, né, os produtores brasileiros têm, e da segurança jurídica para a gente poder operar, né, que também isso está sendo discutido. Então, eu acho que... Desculpa que eu coloquei aqui a mão. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco para frente. O que foi, tá certo? Acho que teve a utilidade, mas agora vai ter que se adaptar aos novos tempos, tá certo? Que é garantir a propriedade aos produtores brasileiros do seu único ativo, que na realidade são os filmes, são as séries. Isso daí tem que estar garantido na legislação e será garantido dentro do projeto de regulação que está tramitando no Senado e na Câmara, entendeu? Eu acho que é por aí. E só uma pequena complementação, Peregrino, ao que falou. É o seguinte, o Congresso Brasileiro de Cinema veio discutir, fundamentalmente, a produção audiovisual brasileira independente e não serviços. Quer dizer, que as plataformas, em termos de serviços, elas talvez supriram uma demanda das empresas que estavam paradas, paralisadas. Mas, não tem dúvida. Não é? Então, é importante esclarecer isso, porque às vezes a gente confunde um pouco. A gente acha que isso está ligado ao que a Marília falou antes, aos direitos, à propriedade intelectual. Enfim, é isso que caracteriza o cinema brasileiro. Quando a gente fala de Congresso Brasileiro, a gente está falando disso. A gente está falando de cinema brasileiro independente. Eu acho que mudou muito nesses últimos anos a questão do streaming, né? Há 10 anos atrás, quando a gente estava tentando passar a lei da TV paga, ninguém falou sobre streaming, né? Então, nesses últimos 3 anos, ou 5 anos, durante essa questão da pandemia, tudo mudou tudo, né? Inclusive a cauda longa, né, que se fala, né?
os filmes que eram para ser exibidos, alguns estúdios, né, eles começaram a lançar filmes no streaming antes da sala de cinemas. E hoje a gente tem um debate enorme sobre isso no setor, né? Como que vai ser isso para os próximos anos? E o Brasil tem que se inserir nesse mercado, esse tipo de novos negócios. Eu acho que o streaming ele veio para ficar. Ele tem um número grande de possibilidades para a gente inserir nossos produtos dentro do streaming. E eu acho que nesses anos todinhos que a gente comeu mosca. Eu acho que a gente não conseguiu avançar muito, né? Eu acho que desde 2017 a gente está tentando regulamentar a VOD, né? E a gente espera que agora, com 2024, seja o ponto de virada do cinema nacional. Se a gente conseguir emplacar a regulação do VOD, que é uma regulação que já tem no mundo todo mundo já falou aqui, né? A gente pode falar em vários países, que a gente não está inventando a roda, né? Não é uma jabuticaba brasileira. Se a gente conseguir emplacar isso, eu acho que a gente tem toda a possibilidade de ocupar um espaço que hoje a gente não está ocupando, né? Se você pensar bem, acho que os últimos são 3 ou 4% tem de conteúdo brasileiro dentro desses streams e dentro da sala de cinema. Então, acho que a gente tem muito otimismo para o próximo ano, né? Mas vai ter muito trabalho, porque a situação não está muito boa dentro do Congresso, né? A lei que passou lá, né? O parecer do Eduardo Gomes não foi favorável ao nosso setor. Sim, eu ia até abordar com vocês. Depois de todos esses anos de debate e as manifestações das entidades, dos produtores audiovisuais sobre os pontos essenciais numa eventual regulação do streaming, quais as expectativas de vocês para o próximo ano, no sentido de sair essa regulação e, como o Roger comentou, os pontos que ainda vão ficar ali devendo, o que vocês acham que a gente vai ter pela frente nessa questão agora em 2024? Vai ter uma batalha muito grande, Mari, aqui. Vai ter batalha muito grande, o Congresso volta, acho que é março, fevereiro, março, e vai se continuar. A batalha tem várias, né? A guerra tem várias batalhas, vamos dizer assim. Já foi a da cota de tela de cinema, que foi renovada, né? Foi uma grande batalha, né, dentro do Congresso. Foi a renovação da cota de TV paga, e agora vem a regulamentação do VOD. Né? Todas as entidades, são muitas entidades que estão envolvidas nessa pressão legítima dentro do Congresso, pode ser no Senado, pode ser na Câmara, tá certo? Mas todas as entidades que têm alguma representatividade no cinema brasileiro, elas estão envolvidas. Vai ser a continuidade da batalha que começou em 23. E no final, da maneira como foi a batalha que lembre-se que a renovação da cota de tela estava tramitando no Congresso desde 2019, com o projeto do Calero, tá certo? A renovação da cota de TV paga começou no começo de 23, tá certo? No final, os dois foram aprovados. E a gente vai conseguir aprovar, né, dentro do Congresso. Cada vez mais você vê os parlamentares, né, mais conscientes da importância do audiovisual como indústria, como negócio, geradora de emprego, geradora de impostos dentro do Brasil, tá certo? Isso daí o Congresso vai reconhecer. A gente tem que pensar e pressionar para frente, que é o que vai acontecer a partir de fevereiro, março, quando o Congresso voltar do recesso. Na minha opinião, é isso que vai acontecer. E lembrando, Jorge, quer dizer, a batalha no Congresso realmente começou em 2023 para o VOD. Mas a batalha do setor para regulamentar vem muito antes. Vem em 2017. Em 2015 nós já tínhamos condições, já existiam, na verdade, condições, acabou não andando. E, mesmo assim, ainda seria um pouco tardia, considerando que a Netflix, que é o símbolo do vídeo sob demanda, o primeiro país de língua não inglesa em que entrou foi o Brasil, em 2011, antes dos países europeus. E a Europa, em 2011, fez sua regulação do VOD. Primeira regulação, fez a segunda revisão agora, recentemente. Quer dizer, eles tinham regulação de 2011.
E nós recebemos um streaming antes. E aqui um dos grandes argumentos é não está maduro o suficiente para fazermos uma regulação, queriam só tributar. E só tributar para dizer que tinham feito uma regulação e evitar a regulação de fato com todos os aspectos que ela deve contemplar. No fundo, era isso que vinha acontecendo. Então, isso foi postergado, e depois se conseguiu levar adiante através do PL do deputado Paulo Teixeira, do senador Humberto Costa também. Esses continuam tramitando aí, mas a determinada altura até o setor teve receio da tramitação disso em face das características do governo e do Congresso somadas, elas criaram um ambiente extremamente desfavorável. Agora, essa batalha vai ser árdua, difícil, mas é preciso que o Congresso reconheça que nós estamos aquela coisa que eu falei antes, da mundialização dessas ferramentas e desses princípios, é que os países que querem se considerar desenvolvidos, de alguma forma, eles pretendem ter audiovisual. E para ter audiovisual, você precisa ter esses mecanismos. Então, isso é um índice de desenvolvimento. Só países subdesenvolvidos não têm esse tipo de ferramenta implementada. Então, se o Brasil pretende ser uma nação com alguma dimensão, alguma relevância, ele obrigatoriamente deve se preocupar em ter audiovisual, que é um signo da desenvolvimento cultural, econômico, social de uma nação. É fundamental que o parlamento entenda essa abrangência que está contida nessa lei, que vai além dos interesses econômicos das empresas internacionais que estão aqui. Ele representa muito mais que isso. Eu acho que está entendendo, né, André? Está começando a entender, né? Eu acho que a demonstração com a aprovação dos 2 projetos de TV paga e de cinema que estavam parados, tá certo? Depois de vários debates, de várias visitas, várias audiências públicas, né? Coincidiu com o Congresso, né, Roger? Coincidiu com o Congresso em Brasília, né? Eu acho que foi legal. E que foi também a oportunidade de fazer pressão democrática para a aprovação do projeto. Eu acho que isso daí mudou muito. Acho que de 2011 para cá, né, ou de 2015 ou 2017, quando a gente André estava no conselho também, né, de cinema, então mudou muito. O ambiente agora é outro, né? Está se entendendo dentro do Congresso, dentro do Parlamento, a importância tanto cultural quanto econômica, né, geradora de emprego, de impostos, tudo isso que a indústria brasileira, como diz Luiz Carlos Barreto, que nacional não é muito correto, a gente antigamente falava uísque nacional, uísque estrangeiro, né? Então o uísque brasileiro não era bom, porque era chamado de nacional, a pessoa tomava uísque importado, o carro importado, mas a produção independente brasileira, entendeu? O Congresso já está absolutamente convencido da importância dela em todos os sentidos. Aí vai acontecer a regulação, finalmente, eu acho, do VOD. Agora, em acho que o Roger pode complementar, né? Mas o quanto foi importante, né? E isso foi uma discussão que a gente teve, e o Roger abraçou bastante da necessidade do CBC ainda esse ano, fechando o ano, e como foi importante ter esse número de entidades juntas, indo inclusive, né, fazendo visita ao Congresso e ao Senado, para demonstrar essa união e essa força do setor pelas suas pautas. Roger? Sim. Eu acho que, além disso, acho que as experiências que a gente teve no passado, a gente pode falar sobre a TV paga, né? Foi muito importante o setor organizado, né, a organização civil, o governo, que é o executivo e o legislativo. Sem esses 3, é muito difícil a gente passar alguma coisa dentro do Congresso, né? Eu acho que esse fim de ano a gente conseguiu unir os 3, tá? Eu acho que isso é muito importante. Essa união, não só da organização civil, das associações, que a gente tem atuado bastante dentro do Congresso, né? Mas o governo também. Então, a gente tem todos os 3 trabalhando para viabilizar essas metas que a gente tem. E são várias metas para 2024, né? Não é só o VOD, a gente tem a lei dos direitos autorais, agora que a gente chama agora a Lei Áurea, né? Que é a lei da prestação de contas, que é outro grande problema para o nosso setor. E eu acho que esse ano a gente conseguiu terminar o ano de 2023
com essa aprovação dessas duas cotas de tela, que são antigas, né? Mas ano que vem tem muito trabalho, né? E o governo ele tem muita, digamos assim, demanda, né? Toda hora tem demanda, né? Esse ano era a reforma tributária, ano que vem pode ser outros, e a gente tem que colocar o audiovisual em pauta, em prioridade, né? Porque isso vai gerar muito recurso, muita renda e muito trabalho. A gente está precisando de gerar emprego, né? O audiovisual hoje ele tem 650 mil e a gente pode tranquilamente chegar a 1 milhão de geração de emprego. Isso é significativo para o Brasil, né? A gente está precisando, ainda mais com a inteligência artificial, que vai mudar muito aí o paradigma de produção no Brasil. O audiovisual ele pode gerar emprego, gerar riqueza. Então, acho que o ano que vem, 2024, é um ano de virada. Se a gente conseguir passar essas três marcos aí dentro do Congresso. Sim, e aproveitando que vocês trouxeram essa questão da cota de tela, queria aproveitar esse timing, né, que nessa reta final do ano ela foi aprovada pelo Senado até 2033, agora o texto seguirá para a sanção presidencial. Queria saber que avaliação vocês fazem do texto aprovado. Quem quiser responder, acho que o Jorge, se quiser aproveitar, que a gente falou bastante desse assunto essa semana. Estou dizendo, o texto do projeto do Calero, que é o que foi aprovado, ele é muito melhor do que a gente tinha antes, tá certo? Porque, evidentemente, que ele fixa os princípios gerais, tá certo? E vai deixar a regulamentação para frente. A gente tem que ficar de olho na regulamentação, se vai ser através de medidas infraconstitucionais, se vai ser através de decreto, através de instrução normativa. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o texto agora, ele além de determinar o retorno da cota de tela, né, em percentual não determinado no próprio projeto, ele determina, digamos, uma justiça maior no tratamento do filme brasileiro dentro do mercado, né, porque hoje, da maneira que está, eu também trabalho na distribuição, a gente lançou agora o Opaió, né, o filme do Lázaro, da Viviane Ferreira, e que foi uma África, porque o mercado está sem nenhum tipo de regulação, o mercado virou um faroeste, né, para você conseguir marcar seus filmes. Acho que o projeto do Calero tem isso, ele abre a possibilidade de regular a quantidade de telas que um mesmo filme pode ter, ele abre a possibilidade de você regular a permanência do filme brasileiro em cartaz, desde que ele atinja certos patamares de renda e de público, que é o que já existia anteriormente, que foi extinto, né, dentro da Ancine. Eu acho que tem isso daí. Eu acho que a expectativa é de ter um mercado agora, pelo menos, no que se refere a cinema, tá certo? Mais realista e mais justo, né, com o filme brasileiro como uma forma de enfrentar o cinema americano, que, né, chega e ocupa, às vezes, 80% das salas do mercado brasileiro, que não é absolutamente justo para ninguém. Eu acho que o projeto do Calero, que foi aprovado, é muito mais eficiente, pode ser muito mais eficiente, dependendo da regulação através de decreto e de instruções normativas da Ancine, né? Mas pode ser mais eficiente e a gente tem que ficar de olho nesse negócio, como é que vai ser feito. Mas é melhor, como projeto é melhor. Eu até fiquei curioso em saber, porque existe um mecanismo de cota em lei, algum mecanismo de cota, desde 1932. Né? Então, se houve alguma outra interrupção, porque eu não sei se houve, de 1932 até aqui, 90 anos, alguma interrupção como houve nesse período que nós tivemos agora. Eu não conheço outra. Desde que eu atuo no cinema, não houve interrupção, que eu saiba. O Collor tentou destruir de outra forma. Mas não conseguiu. Acabou com a produção, mas não conseguiu. Pois é. E a lei, enfim, a lei veio se atualizando. Então, agora foi, na verdade, uma atualização, não é uma novidade. Assim como a TV por assinatura também. Mas eu acho, não sei como é que está nosso tempo, mas eu acho que uma coisa importante para falar do Congresso é que ele chegou a muitas e diversas conclusões e pleitos. Tá?
existe já uma extensa carta que fala de muitos aspectos da atividade, de vários cortes, que é difícil até nos alongarmos aqui, mas deve ter disponibilização disso em algum lugar, acho que depois o Roger, a Marília deve saber melhor, eu não sei onde é que está, mas deve, para quem estiver interessado, isso é a disponibilização dessa carta, e vai sair dentro de um mês, mais ou menos, porque ainda existe, não conseguimos terminar todo o trabalho do Congresso, as entidades vão ser consultadas novamente, vamos chegar ao documento, a síntese final, que já tem todos os pontos levantados, que é muito grande e extensa, com todos os aspectos. Marília e Roger também pode falar melhor sobre isso, que eles estão na efetivação desse documento final. Eu acho que isso é importante, porque isso fica, né? Isso, quem quiser depois citar, é a conclusão, é um material que realmente, para isso, vai servir o CBC. E outro aspecto que eu queria colocar, não sei se estou me estendendo, você me interrompe, por favor. Pode falar. Que eu acho uma coisa fundamental, que a gente teve no Congresso um homenageado que foi o Luiz Carlos Barreto, sim. E que não pôde ir ao Congresso porque ele teve um problema com marca-passo, qualquer, enfim, ele teve um problema de saúde, ele não pôde ir ao Congresso e mandou um vídeo bastante interessante, onde ele fala sobre o Congresso, e ele coloca uma ideia, que é uma ideia muito interessante, que não conseguimos pôr em prática imediatamente, mas acho que tem que ser pensada, que ele fala em criação de um marco do audiovisual no brasileiro. Quer dizer, uma consolidação das leis que existem no audiovisual, que vai se fazendo leis num lugar, no outro, aqui e acolá, e como eu havia dito antes, os princípios são os mesmos, para as várias, para TV, para cinema, para haver uma consolidação, como existe consolidação da lei do trabalho, CLT, seria uma espécie de uma constituinte do audiovisual, sabe? Uma constituinte do audiovisual. Isso é uma ideia, uma proposta do Barreto que eu considero assim, extremamente auspiciosa. Nós não estamos ainda... Foi aprovada, né, André, no Congresso, né? No Congresso, foi aprovado. Na conclusão, ela foi aprovada. Foi aprovada como conclusão, mas colocá-la em prática, de fato, é uma questão que eu não sei se estamos prontos nesse momento, mas fica aí como uma herança, uma contribuição, acho que extremamente rica para os próximos passos. André, eu acho que isso aí é fundamental, essa consolidação das leis, né? Porque a burocracia virou um empecilho, né? O custo do Brasil para o audiovisual é altíssimo, né? O risco jurídico para as empresas e tudo é enorme. Assim, a gente exatamente. Quando você faz uma coprodução da maneira que está hoje, você está pegando problemas para você e para os seus herdeiros todos. Sim, né? sim, porque sim. na frente vão ser atingidos também. Né? Isso daí precisa ser resolvido. Mas a ideia do Luiz Carlos foi aprovada, né, dentro do Congresso. Né? A questão agora é começar a trabalhar, ver como é que financia, porque não é barato fazer a consolidação, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista financeiro. Mas vai conseguir solução para isso também. Eu acho que está aí, como o André falou, ficou registrado, né? Nos autos do... a gente tem que matar um leão por vez, né? Vamos pensar que a regulação do VOD, que acho que é importante, né? Depois de ter uma lei dos direitos autorais. O primeiro leão é o VOD, né, Roger? O primeiro leão é o VOD. Primeiro leão tem que matar o VOD, né? Depois a gente vai para... Já está na jaula, vamos lá, né? Então, acho que está na jaula, vamos ver. Depois nós temos uma lei dos direitos autorais, que é muito importante também, né? Claro, e a questão dessa prestação de contas, que é uma coisa... Dessa lei áurea, né? Que a gente está brincando, chamando. Se a gente matar esses três aí, a gente já pode, digamos assim, é possível em 2024 essas três leis serem aprovadas, a gente pensar em longo prazo. Né, Roger? Você é um otimista incurável, você é pior do que o pior otimista que eu conhecia, porque tocar o Congresso da maneira como tocou, que deu pior otimista jeito, é duro, né? Isso é fantástico. Agora, mas o leão, eu acho que tem que ser um de cada vez, porque senão a gente vai ser engolido pelo leão. Vamos matar o leão do VOD primeiro, já está por ali. Claro. Né? E vamos em frente com os outros, mas a gente vai conseguir sim, em 24, vai conseguir. Vamos lá. A gente tem que ter metas a curto, médio e longo prazo, né? Eu acho que essa consolidação pode ser a médio prazo ou longo prazo, né? Porque é bem complexa, né? A gente unificar todas, são centenas de leis, né? Que a gente tem, né? E a gente tem que priorizar agora, né? Então, como se diz, né? Tem que trocar o pneu com o carro andando, né? Então, a gente tem como falou o André, né? Teve a CLT,
né? Agora vai ter a CLA. Gente, esse momento de consolidação, você não coloca tudo em risco? Quer dizer, ele se torna também um momento de revisão, nada está garantido, né? Não, claro, Fernando, não tem. A consolidação certamente envolve uma revisão, né? Eu acho que, mas você tem que ter num lugar, porque você começa. É porque eu não sei se você já se debruçou sobre o emaranhado que é a legislação brasileira de instruções normativas, de decretos, tudo que atinge, né, de interpretação do Tribunal de Contas, de modificação de interpretação, mas isso tudo tem que ser visto em algum momento, né? Tem que ser visto. Eu acho que quando o Barretão lançou a ideia, né, essa ideia, além da consolidação, né, de ter tudo mais ou menos organizado no marco, qualquer regulatório, ela também indica uma revisão para corrigir, né, coisas como a gente já falou, tipo a propriedade intelectual, né, como é que você protege a propriedade intelectual, essa coisa toda, a questão autoral que o Roger falou. Não, e a questão do emaranhado, que é a prestação de contas que você faz um filme que tem incentivo fiscal. Tá certo? Ninguém quer deixar, evidentemente, ninguém irracional. Todo mundo quer fazer a prestação de contas. Tá certo? Mas quando você se vê obrigado, às vezes, a guardar um recibo da padaria, porque o SET que aconteceu 20 anos atrás, aconteceu, quando você é obrigado a guardar esse recibo, porque a qualquer momento isso pode ser solicitado pela agência, isso não é racional. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de revisão vai ter que acontecer, né? Eu acho que é isso daí que quer dizer. Quando você recebe um recurso dizendo que aquele lugar que tem a nota fiscal não existe mais, né? Não existe, e daí você fala, claro, foi há 5 anos atrás, essa empresa já quebrou, né? Ela já fechou as portas. 20 anos atrás. Então, sim, eu também herdei prestação de contas já, né, Jorge? Então, assim, a gente tem 10 anos, mas quando dá 9 anos e 11 meses, bate a porta e você tem que ir lá buscar toda a caixa, né? Mas com o marco do audiovisual, pensando, sendo otimista, né? Sim, precisa da revisão, mas como falou o André, também muita coisa da revisão é uma atualização, né? E nós temos agora algumas novas experiências aí com Aldir Blanc e Paulo Gustavo, que já fizeram atualizações, né, e que já tentaram outros modelos. Alguns a gente já viu que já fracassaram, outros a gente viu que funcionou, né, que conseguiu, de fato, trabalhar sobre a prestação de contas de objeto, né? Então, a gente tem alguns outros recursos para pensar essa atualização. É sempre um risco, né? Mas é por isso que vai precisar de muito esforço também de classe, muito esforço das entidades, muita atenção, novamente, em todo esse processo. E que muito importante dentro dessa revisão e buscar esse mesmo espírito de união que teve aí, depois de 13 anos sem um Congresso Brasileiro de Cinema e Audiovisual, e tendo ele de volta, com um clima do MIN que voltou e todas essas prerrogativas, é pensar nesse ecossistema do audiovisual de uma maneira mais igualitária, mais ampla, né? Que a gente tem ali reunidas entidades de preservação, sindicatos, agora nós temos novas entidades vinculadas de games, temos todas as questões dos direitos autorais, distribuição, exibição de pequenos portes, né, difusão, eventos, festivais, eventos de mercado. Então, que muitas vezes a parte de educação, a parte de formação do profissional e estrutura, ela acaba ficando também num pano de fundo dentro do nosso setor, mas que elas são estruturantes para que a gente tenha tanto mais formação de público, quanto a gente também tenha... por que a gente está buscando as cotas de telas? Para produzir mais, mas para ter mais público com identidade, que possa se juntar dentro dessa cadeia produtiva e que também sejam consumidores em outros aspectos, né? Então, a gente precisa, nessa revisão, entender esses pesos e essas medidas para que a gente atualize com uma forma de justiça social, uma forma de trabalho justo, de contratos justos, né? Todos pautas assim que foram bastante importantes e levantadas também dentro do Congresso, tá dentro desses pontos de recomendações que o André citou, que estão sendo ainda trabalhados, mas foram mais de 100 pontos iniciais alencados, né? E primeiro culminamos
no texto da carta, no que era mais latente. Depois tem os trabalhos dos grupos de trabalhos, que são mais extensos, e, por fim, agora, em janeiro, vamos ter aí as recomendações gerais do Congresso, né? Mas que a gente vê essa pluralidade de preocupações e como são diversos os pontos que sustentam o audiovisual e que sustentam a relação do desenvolvimento do audiovisual para uma sociedade, né, nesse caso brasileira. Então, além dos pilares, né, nós temos outros pontos de sustentação nessa base que são importantes a gente ir trabalhando junto com esta revisão e que todos, né, sofrem de alguma maneira, né, as questões da prestação de contas, as questões das formas de fomento, as interrupções dos fomentos, né, os novos planos de modelos de negócios que desestruturam. Então, tudo é uma relação bastante delicada e que acho que a gente sempre aborda no Congresso e que precisa sempre continuar em instância como algo, né, para o nosso futuro também. Uhum. Mari, vamos seguir com as perguntas. Vamos. Marília, o próprio texto divulgado após o CBCA pede uma modernização da gestão pública, né, garantindo maior agilidade, transparência, segurança jurídica na execução dos recursos públicos, e nesse sentido vocês falam ainda sobre uma revisão de critérios para acesso aos recursos do Fundo Setorial. Então, eu queria ouvir de vocês quais são os pontos mais críticos dos critérios atuais, quais seriam as revisões mais urgentes nesse sentido? Essa é uma pergunta difícil, Mariana. Olha, eu acho que tem vários pontos aí. Tem vários pontos aí. Acho que as INs ali, todas elas deviam ser revisadas, né? Assim, houve uma consulta pública, mas baseado no que era anteriormente. Acho que tem que, assim, quase começar do zero. Claro, a gente não vai começar do zero, né? Porque a gente tem que trocar o pneu com o carro andando. Entretanto, tem que mudar muita coisa, né? E o que acontece lá na Ancine é que eles falam, não, a Ancine diz que é o TCU que é o problema. A gente vai lá no TCU diz, não, olha, quem cria as INs é a Ancine, né? Ou seja, o Tribunal de Contas ele tem que, digamos assim, acatar a lei, e as leis são as INs. As INs são muito complexas, né? Elas têm que ser totalmente revisadas, né? Isso gera um problema enorme para o setor, né? O desembolso financeiro demora meses. Então, por exemplo, se você ganhar um edital hoje, né? Provavelmente 2025, né? Assim, se a gente começar, ou seja, existe um problema, toda a burocracia que eles foram criados ali, que pode ser, digamos assim, cortado pela metade, assim, sendo assim, gentil, né? Eu acho que é uma pergunta que você falou, quais seriam os problemas? Assim, são tantos, mas são tantos que a gente vai dar outro programa aqui, né? Só para falar da Ancine, é um outro programa. A gente ficaria horas e horas aqui falando, né, sobre isso, e isso tem que ser atacado. Espero que agora, com Paula Conforato dentro da Ancine, o novo diretor, que a gente tenha uma mudança de mentalidade dentro da Ancine, que ela realmente pense como o mercado atua, né? E não crie um montão de burocracia desnecessária. São várias. O TCU foi bem claro que se o Ancine diminuir a burocracia, eles vão acatar. É claro que existe a limitação dentro da burocracia geral do Estado brasileiro, do governo, mas muitos dos nossos problemas são oriundos da Ancine criando INs que não são necessárias, que são, digamos assim, problemas para o setor. Então, acho que isso é a primeira coisa. Tem que mudar a mentalidade da Ancine como gestora de fomento, que já é um problema, fomento e regulação, que já nem vamos entrar nesse mérito agora aí, mas é um problema sério. Acho que a gente teria que atacar primeiro a gestão da Ancine como todo. E você vê um cenário favorável para conseguir fazer essas mudanças efetivas, assim, um espaço de diálogo, enfim, você acha que é possível trabalhar em cima disso, dessa revisão completa das INs, da gestão, de como funcionam as coisas na Ancine hoje?
Olha, assim, a gente tem esperança, né? Somos otimistas, né? Mas assim, a realidade é dura, né? Os funcionários eles acham que existe uma lei de funcionário público que eles têm um certo receio de assinar, né? Esse aqui é o problema. Você tem um zigue-zague dentro da Ancine, que é o organograma da Ancine dentro da empresa, falia qualquer empresa privada, né? Porque é um zigue-zague, puf, puf, puf. E esse zigue-zague foi feito para diminuir o risco para o funcionário público. Ele não quer assinar, então ele faz várias assinaturas e passa por vários departamentos e cria várias gestões, que é um certo receio. Isso tem que ser atacado. Isso tem que ser a partir da direção. A diretoria, ela tem que mudar a gestão. Agora, se ela vai mudar em 2024, eu, pessoalmente, já não sou tão otimista. Eu sou mais otimista dentro do Congresso, a gente conseguir a VOD, a Lei de Direitos Autorais e tal, dentro da Ancine, com a atual gestão, tenho dúvidas, entendeu? Não sei se o Paulo Corforato só é um voto só, tá? Ele só tem um voto. A minha pergunta, ele tem um voto só contra 3. Se eles continuaram com esse modelo que foi estabelecido desde o Christian, que foi piorando, e o Paulo Corforato dele, que é um voto só, eu tenho dúvidas, assim, eu sou muito... Nessa parte aí, eu não sou tão otimista, entendeu? Mas a gente tem, como setor, temos que realmente forçar isso para uma mudança. Só complementando o Roger, essa coisa de os funcionários não querem assinar é a famosa síndrome de pôr o CPF na reta. Significa assim, o cara coloca o CPF em risco se ele assinar alguma coisa que pode ser considerada por alguma via, algum tipo de probidade, desvio, etc, etc. Então, ninguém quer assumir a responsabilidade de uma maneira até muito compreensível. Mas nós descobrimos isso em 2020, que o Ancine vinha segurando os financiamentos supostamente por uma ordem do TCU, porque havia muitas prestações de conta. E quando nós fomos ao TCU, o TCU disse que não existia isso. Ficou um jogo porque ninguém tinha coragem de assumir alguma coisa com o seu próprio CPF. Então, essa questão da responsabilização pessoal. Agora, eu não sei como é que faz isso na gestão pública, mas eu acho que como um órgão público regulador, ela tem que achar uma solução para essa questão, porque você não pode criar essa permanente contradição entre a responsabilidade e o travamento, a falta de fluidez da atividade. Isso que acontece. Não existe fluidez, não existe... contradiz os princípios básicos, universais, razoáveis da produção e da distribuição cinematográfica e audiovisual. Enfim, a gente precisa de um fluxo, de uma maneira de trabalhar, e a agência não consegue corresponder num ritmo condizente com a natureza da nossa atividade. Então, existe um descompasso entre a natureza da nossa atividade e a verdadeira atuação da Ancine. É isso que precisa ser resolvido, é só uma forma de harmonizar isso. Não existe essa harmonização, isso é sempre um caminho pedregoso, cheio de espinhos, é terrível. Então, isso precisa ser aplanado de alguma forma. Mas precisa de segurança jurídica, né, André? A segurança jurídica e possibilidades, quer dizer, você fala segurança jurídica de quem? Dos funcionários? De ambos os lados, né? Acima, o pessoal deles, quer dizer, tem um CPF, uma coisa... Enfim, então aquela segurança teórica jurídica cria uma tremenda de uma insegurança do setor. Então, isso que precisa ser compatibilizado, né? Precisa ter um mecanismo que proteja o funcionário, o servidor da Ancine, de um erro alheio a ele, né? Quer dizer, ele assina uma verba lá, e aí quem está fazendo comete um erro, ele pode colocar o dele na reta. Precisa ter um mecanismo para proteger ele, né? Pois é. Os funcionários falam sobre isso, né? De como que cria-se essa segurança jurídica, de quem banca, né? A própria relação deles de trabalho, né? Eles são funcionários que sofrem
bastante assédio psicológico também, que sofrem bastante sobre a pressão, né? Então, como cria essa segurança jurídica, como cria esse ambiente positivo ali, como é que tem um fluxo de trabalho melhor, né? Para que seja um fluxo de trabalho melhor também para os projetos, para que exista um calendário de fato, né? Porque a gente não... Os projetos que têm que ser submetidos, eles não podem ter um cronograma de necessidade atual, né? Você precisa pensar sempre em projetos que vão ser atuais num futuro de 3, 5 anos, que é o tempo mínimo que eles vão levar ali para poder ser liberados e produzidos, né? Então, precisa sim da segurança jurídica de ambos os lados, né? Para que tenha uma relação justa e que essa relação de transparência seja verdadeira, né? Porque não adianta um portal de transparência que vocês sabem muito bem, vocês, jornalistas, vão lá, se debruçam também, tentando entender o que significa aquela transparência, vão caçando, né? Vão buscando essas pistas para entender o que esses dados significam. Então, a transparência tem que ser simples, né? Esse conhecimento do que acontece, do processo, de como eu faço para colocar um projeto, precisa ser simples, de como eu faço para fazer a prestação de contas, precisa ser simples. Então, essa relação de gestão é uma relação de gestão baseada em conhecimento, uma relação de gestão que seja amiga de quem deseja produzir, né? E que, de fato, vá gastar os seus esforços em buscar incoerências em lugares que a gente não vê, que não tem objeto prestado, que de fato vê que tem relações de trabalhos abusivas, que de fato, né, vá buscar problemas reais do mundo, né? Porque não é só a Ancine, né? A gente tem a Lei Rouanet, a Lei da Cultura, com ienes também anuais, que cada vez inventam coisas diferentes. Então, a gente faz reuniões tentando interpretar o que será que eles interpretaram sobre isso, ou podem interpretar, né? Teve um ano que o que era possível para uma mesma família receber dentro de um projeto era mínimo da porcentagem do projeto, ou que a porcentagem de divulgação é 10%. Então, como que a gente vai poder chegar ao público se a gente não pode gastar com divulgação, que é essencial para chegar ao público? Então, como é que a gente vai falar que não pode o núcleo familiar receber mais que 5% do projeto, ou 10% do projeto, se a gente tem 85% das empresas familiares no Brasil? Então, são coisas que não fazem sentido no mundo de dados, no mundo factível. Por que aquilo aconteceu? Foi um erro? Foi uma questão que eles estão buscando reverter? Ou é, de fato, algo que é sistemático, que existem outras aplicações nesse sentido? Então, quando a gente fala de uma facilitação da gestão, a gente fala em poder exercer o nosso trabalho sem ser perseguidos, mesmo antes de cometer um erro, ou como se nós fôssemos sempre criminosos, né? Então, o trabalhador da cultura é um trabalhador, e ele busca realizar um feito, que é um produto, que é parte de uma indústria, mas que também é um ativo cultural importante. Então, como fazer com que todos ali se relacionem bem entre gestores públicos e essas pessoas que estão utilizando essas ferramentas para fazer, em grande parte, funções que seriam do governo, né? Que cobram funções sociais, funções educadoras, e como, então, que todo esse arcabouço vai ajudar a nossa realização, né? E não sermos todos inimigos, que é isso que fica... Parece que a regra pressupõe o erro e não o acerto, né? De certa não forma. Só o erro, como crime, né? O Mari, vamos lá. Vamos, pessoal, conforme vocês falaram, dava para a gente fazer outro programa só falando sobre esse tema, mas a gente está chegando agora no final do nosso bate-papo. Então, para a gente encerrar, eu queria fazer uma rodada geral para ouvir de vocês, para além do que a gente abordou hoje, quais pautas vocês elencam como mais urgentes para serem tratadas logo no início do próximo ano, e de forma rápida, assim, que balanço vocês fazem desse ano que passou, considerando esse primeiro ano de volta do Ministério da Cultura, de uma Secretaria do Audiovisual mais atuante? Enfim, vamos fazer uma rodada final para ouvir todos vocês. Então, enfim, eu sou mais velho, então deixa eu falar primeiro aqui, o André. Eu acho o seguinte, eu acho que tudo que a gente
conversou hoje, né, tem o timing de ser executado, né? Eu acho que a questão que a Marília falou, a questão da modernização, por exemplo, o audiovisual, ele não pode ser tratado com as mesmas regras que, né, que se trata a construção de um açude, por exemplo, é diferente, tá certo? São particularidades que você tem. A Marília levantou um ponto: 75% das empresas são familiares, são pequenas produtoras, são 13 mil produtoras registradas no país, das 4 mil tem algum tipo de atividade. Acho que tudo isso daí, tá certo, indica exatamente, né, a necessidade de uma modernização, de uma fluidez no trato de uma produção que tem um tempo para ser feita, precisa ser feita, né? Se eu tenho uma cena que é feita de noite, eu não posso fazê-la de dia, para não arriscar, né, o conceito que eu fiz. Tem a história do Mandacaru Vermelho, do Nelson, que demorou tanto ser aprovado que teve que fazer quando já tinha acabado o verão na Bahia. Enfim, essas coisas todas, essas regras têm que ser adaptadas, mas eu diria como prioridade prioridade zero, para mim, na minha opinião, é a questão da regulação do VOD, tá certo? Porque ela também toca na questão da utilização de recursos públicos e modifica algumas coisas. Então, eu diria que a prioridade zero para mim, em 24, é tentar resolver a questão do projeto de lei do André Figueiredo e do Eduardo Gomes, qual que vai prevalecer. Embora haja um consenso que o projeto do André Figueiredo, do deputado, é mais realista e adere mais às particularidades da produção brasileira independente. Então, seria essa a minha prioridade. Como segundo mais velho, eu vou... Quero fazer um balanço desse ano que não exatamente positivo, no sentido de que, com esse novo governo, nós tivemos uma mudança, mas não se cristalizou tudo o que se esperava, que eu acho que pode ser cristalizado. Então, a gente tem uma Ancine, que é uma agência que, como todos sabem, a sua composição não pode ser mudada por um novo presidente da República, ela é considerada um órgão de Estado. Existe agora um novo membro que foi nomeado pelo atual governo, e então isso será imutável até o segundo semestre de 2026, que é quando troca o diretor-presidente e o quarto e último diretor. Então, a política de governo, do novo governo, tem que se dar através do Ministério da Secretaria do Audiovisual e seus conselhos, que até agora não foram suficientemente operacionalizados. Através do Conselho Superior de Cinema e do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, que o governo vai poder fazer sua política, que não será exatamente através da agência. Aliás, a função do Conselho Superior de Cinema é determinar a política do audiovisual brasileiro e a da agência executar essa política. Então, se o governo quiser realmente fazer uma política, ele terá que fazer através desses mecanismos. E eu acho que ainda estamos numa fase um pouco pouco avançada. Eu acho que pode avançar muito mais. Então, se quiser, no ano que vem, o que eu espero? Eu espero um engajamento maior, principalmente na questão da prioridade zero, que é o VOD. É fundamental que haja um envolvimento de cima para baixo, todo o setor audiovisual está nisso, das entidades e e o governo também. Eu acho que o governo é importante, o governo e o Congresso, enfim, todas as instâncias políticas estejam envolvidas nessa questão, que é fundamental para o futuro do audiovisual no Brasil. Roger, quer falar, Marília? Marília, as damas primeiro. Eu fiquei quieta, né? Se era por escala de idade, eu vou esperar aqui. Mas acho que é importante, para além, né, desses pontos de atenção, os pontos de fomento para as outras áreas, né, do audiovisual, né, estamos aí esperando também, e com certeza que essa atenção de cima para baixo seja
o presidente Lula está tentando e falando diretamente sobre a importância do audiovisual para o país. A gente precisa que o líder do país, do Brasil, esteja atento à importância desse setor e que, de fato, trabalhe por esse marco do audiovisual e as argumentações necessárias, e que a gente possa, então, deixar Ministério, SAVE, trabalharem também pelas políticas dos demais setores, preservação, memória, que já estão trabalhando, mas que estão tendo que dispensar muita energia aí entre Câmara e Congresso também, né? Bom, eu acho que o 2023 a gente conseguiu avançar com as cotas, né? Que era um problema, né? Isso aí já está, como já foi falado aqui, desde 2019 e anteriormente. Então, houve avanço. Acho que houve outra coisa que eu acho que o avanço de 2023 foi, acho que no Congresso, né? O CBCA, a gente conseguiu a palavra que a gente usou muito é consenso, diversidade e união do nosso setor. Eu acho que isso é muito importante, isso, né? E trabalhar junto com o governo, com o executivo. Eu acho que é importante junto com o parlamento. A gente conseguir os três, né? A organização civil, junto com o executivo e o parlamento, que a gente tem muitos aliados dentro do Congresso Nacional, tanto da Câmara como do Senado, a gente pode avançar nesses... O marco, né? Como está falando aí, né? A prioridade zero que o Jorge falou, que acho que é o VOD, que, sem dúvida, é uma primeira coisa que a gente tem que fazer, mas está muito complicada, né? O relatório do Eduardo Gomes é muito nocivo para o nosso setor, né? Eu acho que, assim, a gente tem que pensar realmente no relatório do André Figueiredo e conseguir isso. E, claro, tem outras duas leis que a gente tem que trabalhar, que é o que foi passado hoje na Câmara, a lei que a gente chama de Lei Áurea, né, da prestação de contas, que ainda pode melhorar no Senado, que pode resolver muitos dos nossos problemas aqui dentro da Ancine, né? E a lei dos direitos autorais. Eu acho que isso também são... Se a gente conseguir esses três, essa meta para 2024, a gente conseguiu já em 2023, isso acho que a gente pode já pensar em outros, né, a longo prazo, como a consolidação das leis, mas a gente tem que resolver essas PLs, essas prioridades antes aí. Então eu estou otimista nisso, né, que a gente vai conseguir, sim, a passar essas leis aí. Então, a gente, de mortes e feridos, a gente que sobrevivemos em 2023, né? Acho que em 2024 a gente pode, sim, ser um ponto de virada para o cinema nacional. Bom, é isso. Obrigado, pessoal. A gente viu aí que a gente teve avanços importantes, mas tem bastante trabalho pela frente. Eu acho que o 9º Congresso Brasileiro do Cinema e do Audiovisual foi um passo importante nesse sentido. Eu agradeço a presença de vocês aqui no nosso Tel Aviv em Foco. Obrigado, pessoal. Obrigado também. Obrigado. Obrigada. Obrigada, pessoal.